Seja bem-vindo ao Sacerdócio no Lar do Teologia 24 Horas. Para o nosso encontro dessa semana, o tema é Graça no Falar Dentro de Casa. Olha, recebemos um guia, uma fonte, que traz uma reflexão que me pegou de jeito. É forte, né? Muito. A ideia de que a nossa casa é, estatisticamente, o lugar onde a gente mais fala. E, ao mesmo tempo, onde a gente mais fere com palavras, muitas vezes sem nem perceber. O material que a gente vai analisar hoje propõe que as palavras são tipo um volante, sabe? Elas podem conduzir o lar para paz ou para tensão. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nesse guia e ver se as ferramentas que ele oferece são realistas para o dia a dia. Pois é. E antes da gente mergulhar nesse passo a passo, eu acho que é fundamental a gente alinhar o que estamos falando. Conforme a definição do pastor Francisco Miranda, que é a base da nossa fonte, o sacerdócio no lar é o culto familiar do Teologia 24 Horas. Certo. Ou seja, é um encontro semanal pensado para ser assim, simples, participativo, com louvor, oração e palavra aplicada. O objetivo é fortalecer a comunhão, discipular a família e, claro, manter Cristo no centro. Gerando unidade e maturidade. Exato. Unidade, direção e maturidade espiritual no lar. Perfeito. E o guia que a gente tem em mãos foi desenhado para ajudar a fazer esse culto de uma forma curta, atrativa, participativa. A promessa é grande. Vamos ver se a entrega corresponde. Vamos lá. Ok. Vamos analisar isso. O guia começa com o louvor inicial. E, honestamente, minha primeira reação foi: tá, claro, um culto começa com louvor. Pode parecer meio clichê, né? Sim, é uma reação natural. A fonte consegue justificar isso de um jeito que vá além do é o que sempre se faz? Essa pergunta é ótima porque ela questiona o porquê. E a resposta que a fonte dá é, assim, fascinante. Ela usa um modelo que a gente pode chamar de situação, ação e resultado. Ah, interessante. A situação é a realidade de toda a família, né? A gente chega para esse momento carregando o peso do dia. Palavras ríspidas no trabalho, uma discussão no trânsito. O ambiente já está pesado. Entendi. Então, a ação, que é o louvor, não é só um ritual. É uma ferramenta de transição. Exatamente. É como, sei lá, tirar o sapato sujo antes de entrar em casa. Você deixa a carga do dia lá fora. Perfeita analogia. A ação de louvar, de cantar, ela reposiciona o coração, tira o foco dos problemas imediatos e o resultado esperado, segundo o guia, é que a fala e a atitude de todos fiquem mais brandas, sabe? Mais abertas. É uma preparação do coração. Jogar semente em solo duro. A fonte até sugere a música Deixa Queimar, do Morada. E logo depois, claro, vem a oração de abertura. Sim, e aqui a intencionalidade continua. A oração proposta não é genérica, ela é cirúrgica. Já ataca o tema. Pede a Deus para purificar a linguagem, dar domínio próprio, mansidão. Verdade com amor. Isso. Ou seja, desde o primeiro minuto, o tema da graça no falar já está sendo trabalhado no nível espiritual, antes mesmo da discussão racional. Ok, o terreno está preparado. Mas aí vem a parte prática, que é onde o bicho pega. E o guia introduz uma ferramenta que eu achei, ao mesmo tempo, genial e um pouco arriscada. O quebra-gelo, 3 frases que ajudam. Arriscada é uma boa palavra, porque exige vulnerabilidade. Cada pessoa é convidada a completar 3 frases. Eu me sinto amado quando você diz, eu me sinto desrespeitado quando você diz, e uma frase que eu quero praticar esta semana é: O poder disso tá na estrutura, né? Não é você me desrespeita, é eu me sinto desrespeitado. A fonte parece aplicar aqui uma técnica de comunicação não violenta. Exatamente. Foca no sentimento pessoal, não na acusação. Isso, em tese, desativa o mecanismo de defesa do outro. Mas e o risco que eu mencionei? E se alguém usa isso como uma arma? Um adolescente, por exemplo? É um ponto crucial. O guia não aborda isso diretamente, mas a lógica dele sugere que a preparação anterior, com o louvor e a oração, é o que cria um ambiente seguro para que isso não aconteça. A liderança dos pais aqui é a chave. É um bom ponto. E a terceira frase, uma frase que eu quero praticar, já aponta para a solução, o que é ótimo. E depois dessa conexão, o guia nos leva para o momento da palavra, centrado em Efésios 4.29. Que é o pilar de tudo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação.
E aqui vem o ponto que eu achei mais forte do guia. A nossa ideia de palavra torpe geralmente para no palavrão, mas a fonte expande esse conceito de uma forma brutalmente honesta. Precisamente. Ela argumenta que as palavras mais destrutivas em casa raramente são os palavrões. São as armas silenciosas. Sim, a lista que a fonte traz é um diagnóstico. A ironia que humilha disfarçada de piada, O grito que impõe medo e não respeito. a comparação entre filhos Nossa, comparação. e talvez a mais potente, o silêncio que pune. O famoso tratamento de silêncio, que é terrível, e a crítica embrulhada em é pro seu bem, né? O fascinante é que o texto não diz só não fale o que é ruim, ele apresenta alternativa. Sim. E a fonte destrincha isso num propósito triplo para nossa fala. Primeiro, ser boa para edificar. A pergunta é, isso que eu vou dizer, constrói ou demole? Uhum. Segundo, ser conforme a necessidade. O que essa pessoa precisa ouvir de mim agora? E terceiro, transmitir graça. Falar com bondade mesmo quando o outro talvez nem mereça. Tá, isso é lindo na teoria, mas na prática, na briga pela louça na pia, como a gente aterrissa isso? A mudança de chave está na analogia que a fonte usa. A língua é um termômetro do coração. A gente não consegue controlar a língua sem cuidar do coração. Faz sentido. Na prática, o guia sugere trocas de hábitos. Trocar o ataque por um pedido, o sarcasmo pela clareza e o mais difícil, a reação explosiva por uma pausa, 1 segundo de respiração. E quando a gente erra? Porque a gente vai errar. Aí vem a ferramenta mais poderosa, o pedido de perdão. Não é desculpa se te ofendi, é um direto e humilde me perdoe pela forma como eu falei com você. Essa frase, segundo a fonte, transforma a casa num lugar seguro. Para tornar isso ainda mais concreto, o guia sugere perguntas para a família discutir. Eu gosto disso porque tira do campo da pregação e traz para o diálogo, mas as perguntas são corajosas. São mesmo. Uma delas é, qual tipo de fala mais nos derruba em casa? Gritos, críticas, ironias. Essa pergunta exige que todo mundo baixe a guarda. É uma autoanálise em grupo, né? Exato. Por isso que os passos anteriores são tão importantes. Outra pergunta prática que eu achei excelente. Como podemos pausar antes de responder quando estivermos irritados? Isso é sobre criar uma estratégia juntos. Sim, talvez combinar uma palavra-chave, um sinal, algo como preciso de um minuto. Isso. E a terceira pergunta é muito proativa. Qual palavra de graça cada um precisa ouvir nesta semana? Isso transforma a família em aliados. Eu digo que eu preciso e você se torna meu parceiro em me entregar isso. É um exercício de amor prático. E, para fixar a ideia, o guia sugere memorizar um trechinho do versículo. Só que for boa para edificação. É um lembrete curto. E como se não bastasse, tem o desafio da semana, que é onde a teoria vira prática de verdade. Pois é, conhecimento sem prática é só informação. O desafio é a regra da edificação. É um filtro mental de 3 etapas. Um filtro. Sim. Antes de falar algo importante, se perguntar. Primeiro, isso edifica. Segundo, isso é necessário. E terceiro, isso é gentil. O tom de voz, o momento. Nossa, esse filtro, se a gente levasse a sério, evitaria 90% das discussões. Mas é incrivelmente difícil de aplicar no calor do momento. Exige mesmo. Por isso que é um desafio, é um treinamento. A ideia não é perfeição na primeira semana, mas progresso. Com o tempo, o filtro se torna mais automático. E o guia não para por aí. Ele sugere outras atividades para fortalecer os laços, para criar uma cultura de honra. Ele não quer só um encontro, ele quer construir uma cultura. Exatamente. Ele menciona, por exemplo, a caixa de oração, onde cada um coloca pedidos específicos sobre a fala. Quero parar de interromper, quero ter mais paciência. Nossa, que ideia boa! E a família ora por esses pedidos. Isso cria um senso de equipe, de que estamos juntos nisso. E tem o partir do pão, que é conectar a refeição depois do culto com a comunhão, simples, mas profundo. E o testemunho, um espaço para alguém compartilhar uma palavra boa que recebeu na semana. Isso treina os ouvidos para valorizar o que edifica. E as atividades para as crianças são ótimas. Acaça as palavras boas. Amor, perdão, obrigado.
Super lúdico. Pois é. E se conecta com o mural da gratidão e a ideia de manter um diário da família. Tudo isso cria rituais, memórias, transforma a fé em algo vivido, celebrado no dia a dia. A mensagem final da fonte é muito direta, né? Uma casa muda quando a linguagem muda. A atmosfera do lar não é definida pela decoração, mas pelas palavras que ecoam ali. Exato. Elas podem ser tijolos que constroem um refúgio ou marretas que o demolem. E o ponto central, a grande esperança, é que essa mudança não depende só da nossa força de vontade. É isso. A mensagem é que Deus quer colocar graça na nossa boca para colocar paz no nosso lar. E a sugestão é começar pequeno. Diminuir um pouco o tom de voz, aumentar a frequência do obrigado, pedir perdão mais rápido, elogiar uma coisa boa, em vez de só apontar o erro. O guia conclui que o lar não precisa de grandes discursos, mas de pequenas e constantes palavras que edificam. É um treinamento diário e conjunto. Uma jornada que a família faz unida. E isso nos deixa com a pergunta para refletir, né? As palavras que a gente tem usado em casa hoje, elas estão construindo o nosso lar ou estão abrindo rachaduras nas paredes? Comente como este episódio facilitou a preparação do seu culto familiar. E se você quiser aprofundar, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.